Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Marcelo Silva. Vamos conversar sobre treinamento intervalado de alta intensidade, um modelo de treino time efficient. A questão do treinamento intervalado de alta intensidade nós vamos debater nessa sequência de aulas, caso vocês demonstrem interesse, claro, na continuidade dessa sequência. Então nós vamos debater assuntos tais como conceito, contextualizar, apresentar um breve panorama, um breve histórico acerca do treinamento intervalado de alta intensidade, como prescrever, quem fazer, quem não deve fazer. Já de antemão, quem não deve fazer é quem está morto ou quem não gosta, tá bom? Até porque se você impõe um modelo de treino para um cliente, para um aluno seu, e ele não se adequa ou não se adapta àquele modelo de treino, eventualmente você pode perder o aluno e você pode perdê-lo para o sedentarismo. É a pior coisa que você pode acontecer, tá bom? Então, continuando, nós vamos falar sobre diversas possibilidades e o meu intuito não é endeusar ou colocar um modelo, este modelo que eu vou apresentar, como sendo a salvação do mundo ou como sendo aquele modelo de treino em que você vai poder fazer um monte de cagada que você quiser em relação a má alimentação, hábitos inadequados, que o cronograma de treino vai vir para poder salvar a sua vida. Beleza? Então, se tem interesse em aprender ou entender este modelo de treino, fica por aqui e não vai embora, tá? E além disso, se inscreve aqui no canal, deixa um like, ativa o sino de notificação, que aqui eu posso te entregar um conteúdo interessante. Basta que você tenha interesse nesse conteúdo, beleza? Além disso, segue aqui também na rede social, esse aqui é o meu Instagram. Tá? Aqui eu costumo colocar alguns conteúdos mais resumidos, por assim dizer, mas ainda assim conteúdos de grande relevância para você profissional de educação física, para você acadêmico, tudo bem? Aqui no Instagram também eu acabo deixando algumas coisas para indivíduos que não são da área, tá? Tentando aproximar a nossa profissão do leigo, tentando mostrar que a nossa profissão é maravilhosa, beleza? Então, sem mais delongas, foi mal. Vamos começar aqui falando sobre a ideia ou aquela perspectiva de que alguns trazem que o treinamento intervalado de alta intensidade pode ser um modelo de treino da moda, né? Modinha. Assim, em 1912 já havia indivíduos conquistando provas com a sua prática ou o seu modelo de treinamento para essas respectivas provas sendo o treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui, ó, em 1912, Hennes, olha só que pronúncia equivocada, hein? Kohlermannen, vamos só no Hannes mesmo aqui, tá? Ele fazia o quê? Ele fazia treinamentos com pace de prova de 10 km. Como assim? Ele fazia de 5 a 10 tiros, de 3 minutos e 5 segundos aproximadamente, no pace que ele fazia a sua prova de 10 km, que era uma velocidade média de 19 km por hora. Para você poder ver como as pessoas melhoraram os cronogramas, os programas de treino, que 80 anos depois, a velocidade média para a mesma prova subiu de 19 para 22,7 km por hora. Isso é uma subida de velocidade média absurda. São 3,7 km por hora a mais de média. Tá? 3,7 km por hora a mais de média. Isso é muita coisa. Para uma prova de 10 km ou para qualquer prova, pô, isso é a diferença entre o primeiro colocado e o indivíduo que nem se classificou na fase pré-eliminatória, na fase de classificação, por exemplo. Olha lá, em 1920 nós tínhamos Paavo Nurmi. Ele ganhou 12 medalhas em 3 Olimpíadas. Ele tinha um tempo da prova de 5 km de 14 minutos e 36 segundos. Ou seja, colocando isso em velocidade média, ele fazia a prova a uma velocidade média de 20,6 km por hora.
E ele ainda bateu 22 recordes no atletismo, nas provas de 1.500 a 20 quilômetros. Nas provas de 1,5 km a 20 quilômetros. Além dos 9 ouros olímpicos. Como é que funcionava o cronograma de treino, né? Olha aqui, por exemplo, ele fazia 6 tiros de 400 metros. Isso tomava aproximadamente 60 segundos, ou 1 minuto. Ou seja, em 1 minuto, ele fazia esses tiros que davam uma velocidade média de 24 km por hora, pessoal. E detalhe, esses 6 tiros não eram simplesmente o indivíduo aquecer e fazer 6 tiros. Durante uma corrida de 10 a 20 km na floresta, dentro desse cronograma de treino, dentro dessa corrida, desse longão, ele incluía esses 6 tiros de 400. É muita coisa. E é claro que nós não poderíamos deixar de fora desse contexto, dessa contextualização, Emil o Mito Zatopek. O cara conseguiu ouro na prova de 5 km, 10 km e na maratona. Detalhe, na mesma edição olímpica. Ou seja, ele não ganhou uma prova em cada Olimpíada, ele ganhou as 3 provas na mesma edição. Tá na mesma edição de Olimpíada. Ele fazia algo próximo aos seus cronogramas de treino de 100 míseros tiros de 400 metros, com 200 metros de descanso ativo. E esses tiros eram feitos a uma média de 20 km por hora. 1 minuto e 12 segundos ele tomava. O pessoal fala, mas então os tiros dele eram mais lentos do que o do Paavo Nurmi. É claro, o Paavo Nurmi fazia isso apenas 6 vezes. Emil Zatopek, segundo a literatura, chegava a realizar isto até 100 vezes. Isso é uma quantidade absurda de estímulos de alta intensidade. Tudo bem? Então, contextualizado, mostrando que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele não é meramente um cronograma de treino da moda, ele não é meramente um cronograma de treino que veio para poder, entre aspas, bombar no nicho das blogueiras. O que é o modelo de treinamento intervalado de alta intensidade? Bom, a própria literatura mostra que ele é extremamente interessante, que ele é potente em relação à capacidade de induzir estímulos iguais ou alguns autores dizem que até mesmo superiores ao treinamento contínuo de moderada intensidade. Esses estímulos são relacionados a perfil lipídico, composição corporal, condicionamento cardiorrespiratório. Tudo bem? E outra coisa, o que seria o HIIT, né? Seria o quê? Uma alternância, um conceito bem básico, seria a alternância de estímulos relativamente intensos por períodos de menor intensidade ou até mesmo repouso, que seria o descanso passivo. Futuramente nós vamos debater, caso vocês mostrem interesse, nós vamos falar sobre modelos ou protocolos de treinamento intervalado de alta intensidade, ativos ou passivos, tá? E segundo Burchett e Larsen, ou então Larsen em 2002, o treinamento intervalado de alta intensidade ele é uma forma efetiva em relação à melhora da função cardiorrespiratória, da função metabólica, além de performance de atletas. Mostrei inclusive alguns, 1912, 1920. Mostrei alguns lá do século passado praticamente, né? Então, para poder mostrar que, além de não ser moda, é um modelo de treinamento interessante. Tudo bem? Isso eu falei de atletas. E se nós estivermos falando de pessoas comuns, já nós vamos chegar lá. Outro ponto, o modelo de treinamento, o HIIT, ele aumenta o VO2 máximo. E detalhe, a melhora do condicionamento cardiorrespiratório, o VO2 máximo, que é a capacidade máxima de captar, transportar e utilizar o oxigênio, essa capacidade elevada parece oferecer uma proteção contra causas de morte. Aí você fala assim, porque só o VO2 é elevado? Não é porque só o VO2 é elevado, é porque quem tem o VO2 elevado normalmente é quem pratica exercício físico. Então a prática regular de exercícios físicos
é um indício, ou na verdade é um estímulo que melhora o VO2 máximo. Tá? E os guidelines, eles sugerem, recomendam um treinamento aeróbio de 30 minutos, aproximadamente 5 dias por semana. Tá? Agora vem assim, isso em modelos maiores, até mais do que isso, até 50 minutos 5 vezes por semana. Aí eu faço a seguinte pergunta para você, profissional que está me assistindo, ou para você, indivíduo que é praticante de exercício físico, mas não é profissional da área. Você tem à sua disposição, indivíduo que pratica exercício físico, ou você, profissional, tem um aluno que tem à disposição pelo menos 50 minutos, 5 vezes por semana para poder fazer treinamento aeróbio? Só o treinamento aeróbio? Ou 30 minutos por dia, 5 vezes por semana? Só para o modelo de treinamento aeróbio. Deve-se levar em consideração ainda o modelo de treinamento de força, o deslocamento para o centro de treinamento, caso você não more do lado da academia ou more longe da academia, isso te toma um grande tempo. Tá? Continuando, olha lá, um grande problema em relação ao modelo de treinamento intervalado de alta intensidade, um grande problema em relação à prescrição de exercício físico ou um grande problema em relação à execução ou à prática regular de exercício físico, segundo diversas pessoas ou segundo os indivíduos que foram entrevistados, ou durante a pesquisa de alguns autores, é justamente que a baixa adesão aos programas tem sido justamente por falta de tempo. Aí você vai pegar o seu aluno e fazer naquele modelo de treino que eu sugeri antes, 50 minutos por dia, 5 vezes por semana. Você vai fazer isso? Aí você fala, quer dizer que não presta? Não, de forma alguma presta. Traz benefícios? Traz benefícios, mas aí vem um outro ponto. E quando você esbarra na barreira do tempo? E aí, vai fazer o quê? Perder o aluno? Entregá-lo para o sedentarismo e falar, vai para o sofá é seu melhor amigo? O que você vai fazer? Conta para mim. Olha só, algumas soluções. Higgins, em 2016, 5 a 7 estímulos de 30 segundos ao out supramáximo, com 4 minutos de pausa. Esse modelo de treino aqui, em 52 mulheres, jovens e inativas com sobrepeso e obesidade. Para não falar que o HIIT é só para atletas altamente treinados, jovens inativos com sobrepeso e obesidade. Aumento de 14% no VO2 máximo. Isso aqui dá algo aproximadamente de 28 a 35 minutos por sessão. Tá? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. É um pouco abaixo dos até 250 minutos recomendados. Naves e colaboradores, 4 estímulos de 30 segundos por 4 minutos de pausa. 23 minutos por sessão, 3 vezes por semana. São 69 minutos por semana, ao invés de 250. Aumento por 8 semanas, aumento de 16% do condicionamento cardiorrespiratório, aqui já em mulheres fisicamente ativas. Mais um, Bagley, em 2016, 4 estímulos de 20 segundos por 2 de pausa. Menos de 10 minutos, vou jogar 10 minutos por sessão, dá 30 minutos por semana de treino, durante 12 semanas. Aumento de 18% e 6% do VO2 máximo de mulheres e homens. De mulheres e homens. 18% nas mulheres e 6% nos homens. Deixo aqui a pergunta, por que não fazer o protocolo? Ah, esse protocolo é a única saída? Não. Esse protocolo é uma boa saída para quem tem, por exemplo, pouco tempo disponível ou pouco tempo para oferecer para a prática regular de exercício? Sim. Não é o único, mas é uma boa solução. Tá? Agora olha aqui um modelo de HIIT. Olha lá. Esse modelo aqui, pessoal, que eu coloquei aqui, ele é baseado em um indivíduo
que fez um protocolo ou fez um teste de esforço incremental e esse teste de esforço incremental me deu que a velocidade aeróbia máxima deste voluntário que eu deixei avaliado é de 15 km por hora. E esse modelo, esse protocolo de HIIT que eu coloquei aqui para exemplificar, é um protocolo que ele é extremamente, na verdade ele é conhecido e é extremamente difícil de ser realizado. Tá, olha aqui eu coloquei um protocolo, um exemplo de 4 minutos a 90% da velocidade aeróbia máxima. Bom, 90% de 15, 13,5. E 3 minutos, que é o estímulo com intensidade mais baixa, a 70% da velocidade aeróbia máxima. 70% disso, 10,5. Então nós temos aqui o primeiro estímulo alto e o primeiro descanso. Segundo estímulo, segundo descanso. Terceiro estímulo, terceiro descanso. Quarto estímulo e assim sucessivamente. Aqui teria um quarto descanso, por exemplo, ou você pode interrompê-lo antes. E é por isso que é importante que você saiba prescrever o cronograma de treinamento intervalado com todas as respectivas variáveis, para que você consiga pegar um protocolo já existente e adequá-lo ao seu aluno. Conta para mim, conta aqui no comentário o que você faria se o seu aluno chegasse aqui na metade do segundo estímulo e falasse: eu não dou conta. Você teria a primeira opção, que é a mais ridícula de todas: filmar o aluno deitado no chão passando mal e falar: morreu, mas passa bem, parecendo um mongoloide. Ou você iria organizar um cronograma de treino e adequar isso para que ficasse factível para o seu aluno, desafiador, mas que o seu aluno consiga concluir? Qual das duas opções você tomaria? Ou qual dos dois caminhos? Responde para mim depois, com calma, sem desespero. Solução. Tá? Tudo bem? Então, caso essa informação aqui tenha sido útil, pessoal, deixa um like, comenta se quer ou não ver a parte 2. Eu quero ver a parte 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tá? Fiquem à vontade, coloca aqui embaixo se quer ver ou não. Até porque não justifica eu gravar parte 2, 3 e 4, ter trabalho para fazer isso, se não vai ter quem vá assistir. Beleza? Então, mais uma vez, é óbvio, sempre trago esse nanico psicopata, né? Eu não iria embora sem me inscrever. Faz a sua inscrição. Pode valer a pena. Você pode aprender alguma coisa interessante por aqui. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus.